Olá pessoal, está começando agora o nosso 5º episódio do nosso podcast aqui no nosso canal RDM. Antes de começar, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, já apertar o sininho que fica logo ao lado e também compartilhar esse vídeo com várias pessoas da sua família, amigos, pessoas do seu trabalho, quem você acredita que seja importante também ver esse podcast. E claro, você não pode deixar de seguir a gente no nosso Instagram, o @rdmonline, _ no nosso TikTok também, o @site rdmonline. Então já segue a gente tanto no Instagram quanto no nosso TikTok. É claro que a gente quer agradecer muito a você que tem acompanhado os 4 episódios anteriores que nós tivemos um excelente alcance. E também pedir para você entrar lá no nosso site, o site RDM Online. Lá a gente publica todos os dias as notícias de Mato Grosso, do Brasil e do mundo que podem impactar diretamente o seu dia. O nosso convidado de hoje é o delegado Caio Fernando Álvares Albuquerque, que este ano assumiu a titularidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, em Cuiabá. Ele já conhece bem essa área, onde atuou por 5 anos como delegado adjunto. Também passou recentemente pela Delegacia de Repressão a Narcóticos. Caio assumiu o lugar do delegado Rodrigo Azen, que agora está à frente da Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Vamos conversar um pouco sobre os desafios dessa nova fase e os trabalhos da DHPP no combate à criminalidade na capital. Obrigado, delegado, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aqui, boa tarde. Agradeço muito a oportunidade, de falar dessa importante delegacia, que é a Delegacia de Homicídios aí, da Polícia Civil. E, delegado, eu acredito que é muito importante a gente já começar entendendo como funciona a DHPP. A gente estava conversando um pouco aqui, o senhor já estava me explicando do número de delegados, o número de servidores que tem na delegacia, mas o senhor pode explicar como funcionam os trabalhos que são realizados lá, que não é somente os desaparecidos, que também já é muita coisa, mas também os outros trabalhos que são realizados pela delegacia? Pois é, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa é uma delegacia que compõe a Diretoria Metropolitana da Polícia Civil. Ela tem atribuição em Cuiabá, em Várzea Grande, também no município de Nossa Senhora do Livramento e a Corizal. Também, por óbvio, o distrito da Guia, as naturezas que a gente tem atribuição, o homicídio consumado, que são as mortes mesmo, os homicídios, onde a pessoa vem a óbito mesmo, as tentativas de homicídio, os suicídios, aquelas mortes por esclarecer, eventualmente aqueles corpos que são encontrados em residência ou via pública, mas que há que se perquirir por que aquela pessoa morreu, E também nós temos o importante núcleo de pessoas desaparecidas. Então é uma unidade que ela tem essas 3 frentes. É uma das maiores unidades da Polícia Civil e com essa atribuição nós somos vários delegados lá, investigadores, escrivães e todos serventuários. Não sei se vocês sabem, tem uma sede recente, que está instalada ali nas proximidades ali do bairro Leblon, entre o bairro Leblon, Areão, e uma sede nova, com estrutura muito boa ali, que se instalou outras delegacias também, de maneira que hoje a DHPP está bem instalada, bem servida, para lidar com essa complexa natureza. E, delegado, eu tenho certeza que ter assumido a titularidade da DHPP tenha sido um dos maiores desafios até o momento, porque realmente é uma delegacia que demanda muito trabalho, muito empenho, que eu acredito que o senhor já tem. Mas como foi para o senhor ter assumido a titularidade? Foi um desafio que o senhor já estava aguardando ou um desafio que foi um pouco de surpresa? Pois é, até na introdução aí, como você disse, eu passei 5 anos na Homicídios. E ali uma delegacia é uma escola, da investigação policial. Então, por 5 anos ali aprendi bastante, Desses 5 anos ali, por 4 anos e meio, eu lidava com os homicídios de organização criminosa. Ao tempo se centralizou esses homicídios em um cartório, E os mais graves ali, e de maneira que a gente lidou nesse tempo com essa vertente, gravíssima, Então a gente se preparou.
É uma delegacia que demanda tempo, demanda aprendizado, então não é uma delegacia para profissional com passar de passagem, tá? Precisa, porque o homicídio é um crime que ele é feito e ali, às vezes, você não tem nem a qualificação da vítima. Então, o homicídio, o autor, muito difícil ele é revelado de imediato. Então, precisa ter um aparato, precisa ter um aprendizado. É um tipo de investigação lenta, via de regra. Então, o profissional precisa, né, ter tempo lá, precisa ser capacitado. Tá? E nesse tempo de 5 anos ali, não que a gente tenha aprendido tudo, claro que não. A gente está em constante aprendizado. Mas conseguimos, né, reunir algum tipo de conhecimento, e aí chegou, né, eu passei essa primeira temporada, aí teve essa oportunidade, e a gente assumiu, né, no final de janeiro lá, dando sequência, né, aos trabalhos, né. A DHPP, por tempos, né, já vem desempenhando um relevante trabalho, as ocorrências elas dizem por si. Então a gente está aí, e a missão é dar continuidade, né, a esse relevante trabalho que a delegacia desempenha. Doutora, a gente vai falar também mais para frente de outros desafios encontrados na delegacia, mas eu já queria começar a perguntar ao senhor referente ao caso dos maranhenses, que eu lembro que na época saíram as informações e eles vieram para Mato Grosso para trabalhar, precisamente para a região, para Cuiabá, para trabalhar. E desapareceram. É um caso que realmente chamou atenção, porque estão em busca do desejo de conseguir um dinheiro para provavelmente voltar para casa, conseguir recursos para poder melhorar de vida, e desaparecem em Mato Grosso. Você pode explicar um pouco para a gente como que foi o processo inicial de investigação do caso dos maranhenses desaparecidos aqui, e também como que está sendo até o momento? Você pode dar um pouco de detalhe para a gente? Sim, é um caso no começo desse ano, né? É mais um caso, né? Já teve outros maranhenses em 2021 desaparecidos, foi uma investigação, e agora tem esses no começo de 2025, né? Acho que, salvo engano, eles chegaram aqui dia 9 de janeiro. Essas pessoas são trabalhadores, né? Via de regra, trabalhadores braçais, vêm à procura de emprego, né? Melhor remuneração aqui, né? Diante de dificuldade no estado de origem. E nesse caso, eles vieram para cá já previamente contratados para trabalhar na construção de silos. E segundo foi colhido as informações, eles saíram de lá, pegaram um ônibus, chegaram a Várzea Grande. Aqui eles já eram aguardados pelo empregador e foram levados até uma espécie de um alojamento no bairro, se não me engano, Jardim Primavera, em Várzea Grande, e logo chegando ali, ficaram nesse alojamento e de pronto já foram detectados como, em tese, integrantes de uma facção rival daqui do estado. E já alguns foram pegos em via pública, depois podem ter voltado a esse alojamento onde estavam os demais. Eles eram familiares e amigos ali, entre os 5. E depois sumiram. Tá? É um crime. E aí a família ficou alguns dias sem saber as informações, sem saber que eles não deram mais notícia. O empregador passou uns dias, fez o boletim de ocorrência. E aí que chegou para a delegacia de homicídios a informação. Esse caso, infelizmente, nós tivemos um hiato de uns 5 dias de desconhecimento. Então a gente perdeu esses 5 dias que poderiam ser trabalhados já. Então, porque a polícia, a gente vive da informação que chega até nós. A polícia não tem bola de cristal. Então esse boletim de ocorrência foi feito e aí que se começou essas informações um pouco tardias, mas por falta da comunicação prévia no momento tão logo descoberto o desaparecimento. Foram ouvidos familiares. E tem, como já foi até viralizado, já saiu na mídia, tem alguns áudios deles falando com os familiares e já num contexto de que um deles já estava numa situação de medo ali.
Um deles fala que não está, o terreno ali, o ambiente não estava bom, ou seja, algo de ruim estava acontecendo ali. E depois eles somem, tá? Isso, como eu falo, a importância do núcleo de pessoas desaparecidas. Essa ocorrência é noticiada como desaparecimento de pessoa. De imediato, o setor começa as providências. Fomos até o local, a equipe, fizemos a perícia em local nesse alojamento. Lá, todos os RG estavam lá, tá? E as malas totalmente organizadas, então o espaço não estava desorganizado. Então, essa é a problemática. Eles foram, entre aspas, convidados a sair desse local. Obviamente, por ameaça, né? Talvez até com alguém com uma arma de fogo, alguma coisa ali. E esse é um modus operandi. Ou seja, você convida a pessoa a sair daquele local, talvez entrar num carro, vai dali para a morte. Então, e foi isso que aconteceu. As investigações, a gente faz essa prévia, essa preliminar no núcleo de pessoas desaparecidas, até para identificar se é só um desaparecimento ou se esse desaparecimento já descamba para um homicídio. Isso a gente já viu de pronto que estamos diante de um sequestro seguido de 5 homicídios e ocultações de cadáver. E aí a delegacia, essa ocorrência vai já para um dos cartórios de homicídios consumados. Ainda que não haja os corpos, mas já há um inquérito policial para apurar isso. E aí as investigações estão avançadas, os detalhes a gente não vai, por hora, para não comprometer, revelar, mas já sabemos basicamente o que aconteceu, inclusive quem fez. Agora o desfecho, no momento oportuno a gente vai chegar, tá? Geralmente a gente chega às provas e depois às pessoas, né? Então, mas é uma investigação que eu posso dizer, já está um pouco avançada e o desfecho, no momento oportuno, a gente vai apresentando. E delegado, esses 5 dias que o senhor falou, iniciais, foram o único obstáculo encontrado, só para a gente entender mais ou menos como funciona, as problemáticas dentro de uma investigação, ou tiveram outros problemas que também causaram um pouco de dificuldade e talvez se tivesse acionado antes a polícia, talvez teria sido um pouco mais fácil? Não, os 5 dias ele compromete, tá? Esse fato, eles chegam aqui dia 9. Dia 10, eles deveriam ir para fazer o exame admissional, para fazer a contratação. Dia 10, o empregador já verifica que eles não estavam mais onde eles deveriam estar. Ou seja, não consegue mais falar com nenhum deles. Esse era o momento certo para fazer o boletim de ocorrência. Tá? A partir do dia 10. Aí, quando faz o boletim dia 14 ou dia 15, a Polícia Civil perde 4 dias. 4 dias é muita coisa em investigação de homicídios. Na investigação de homicídios, como todos falam, em qualquer curso, as horas logo depois do homicídio, elas são fundamentais ao esclarecimento do caso. Por isso que vocês percebem, quando tem um homicídio, a polícia fica naquela correria ali para colher a maior quantidade de provas, ver câmeras, ouvir pessoas, todas aquelas providências que precisam ser feitas o quanto antes. Porque tem coisas que, com o passar do tempo, como pode ter acontecido nesse caso, que se perecem. Por exemplo, uma imagem. Hoje tem uma imagem, amanhã não tem. Seja porque expirou, seja porque alguém tirou essa imagem. Então, pessoas que hoje estão dispostas a falar, daqui 1 hora não estão mais dispostas a falar. Então, 5 dias comprometeu sim a investigação, é um fato. Por isso não vai ser esclarecido? Não, também pode ser esclarecido, tá? Mas isso compromete. Então, o que a gente fala, tão logo haja qualquer desaparecimento, comunica. O desaparecimento não é criminoso, a pessoa só foi dar uma volta, comunica. Quem vai dirimir, separar se é desaparecimento normal, a pessoa vai voltar e tal, ou se é um criminoso, é a polícia. Não é a família, não é outra pessoa. Para isso que tem a polícia. Então, eu volto a dizer, o quanto antes registrar. Nesse caso, infelizmente, teve esse
tempo, né, que prejudicou. E, delegado, também teve um outro caso que aconteceu esse ano da adolescente Emily, que chocou o Brasil inteiro. Realmente saiu nos portais de notícias de todo o país. Por causa da crueldade que o crime aconteceu de uma adolescente que tinha apenas 17 anos, estava começando a viver a vida, e acontecer da forma que aconteceu, como aconteceu, e como que foi, se você pode explicar para a gente também a respeito da investigação, mas foi um caso de certa forma que os senhores estavam comandando a investigação, ficaram também, acredito que com todos os casos ficam, mas ainda mais sensibilizados por causa de como aconteceu o crime? Pois é, o caso Emily, ele foge do padrão de qualquer expectativa que você pense que uma pessoa possa chegar, que o ser humano possa chegar. A gente, em sã consciência, não vai imaginar que uma pessoa vai pegar uma gestante, imobilizar em vida, cortar a barriga, cortar o ventre e tirar uma criança viva, ainda que viesse a óbito. Isso é uma coisa, assim, aí respondendo a sua pergunta, para nós foi de espanto, sim. Nós somos acostumados a lidar com casos graves, tudo, mas esse foge do esperado a um ser humano, tá? Enfim, a brutalidade ali, todos sabem, né? E esse caso, o que foi o primordial para o esclarecimento? A rápida comunicação e a rápida tomada de postura por todas as pessoas que atenderam. Essa ocorrência, ela inicia com a chegada de um casal, uma mulher numa cadeira de rodas, dizendo que havia recém dado à luz, acompanhada por uma amiga ali, ou parente. Depois chega o marido, dizendo que tinha acabado de dar à luz e precisava, em resumo, sair com a declaração nascido vivo. Como acontece, tem mulheres que dão à luz em casa, precisam ir até o atendimento para fazer os procedimentos ali, né, e ver se foi certo o parto, tudo, né, o procedimento normal, médico, né, até para ver as condições da criança, certinho. E essa ocorrência chega na maternidade, aqui, só que de pronto, como eu disse, as médicas atentamente já viram que aquela mulher que se dizia a mãe nunca tinha dado à luz ali. Naquele momento ela não estava grávida. Ela poderia ter dado à luz para outros filhos antes, como ela tem outros filhos antes. Mas aí as médicas de pronto já viram que ela não tinha nenhum indicativo de ter recém dado à luz. Fizeram ali, ela a princípio não quis fazer o exame clínico, o que já chamou um alerta, porque se a pessoa acabou de ganhar neném, qual que é o problema de fazer o exame? Ela não quis, porque ela sabia que ia ser detectado. Depois fizeram o exame, o beta, né? Identificou que ela não tinha o hormônio. Depois no exame clínico não viu nenhum vestígio interno dela, né? De placenta ou algo do tipo ali. E já de pronto, e aí que eu falo, parabenizar essas profissionais, porque a gente vê a coisa e não tomar postura é a mesma coisa que não ver. Elas tomaram uma postura que foi avisar a polícia. Então foi rápido, não perdeu tempo. Avisaram a polícia militar, rapidamente a polícia militar também foi ao local, foi um trabalho exemplar da polícia militar, já faz a captura daqueles indivíduos ali, leva para a central de flagrantes. Tá? Depois, o colega plantonista também verificou que aquela ocorrência não estava certa, que tinha algo por trás daquilo e mantém essa captura. Então, o plantão também ali da Polícia Civil agiu com maestria. E aí, paralelamente a isso, há o boletim de ocorrência do desaparecimento da gestante. Porque a gestante vai à maternidade, eu acho que à tarde de um certo dia. O boletim de ocorrência, ele é feito à noite do mesmo dia. Mas quando estava no hospital, chegou a informação de que uma gestante com 9 meses de Várzea Grande havia desaparecido.
Chegou a informação. E as médicas ligaram uma coisa à outra. E aí quando foi pela manhã, o núcleo de pessoas, a DHPP é avisada. O plantão da Polícia Civil avisa a Polícia Civil, tem uma situação assim, mas e tem uma gestante com 9 meses desaparecida. Na hora, eu acionei o setor desaparecidos, que prontamente já foram atrás desses suspeitos, e aí já souberam onde era a casa, onde ela havia estado por último, infelizmente onde é o palco, onde foi encontrada a vítima. O que eu quero dizer? Posturas rápidas e ações rápidas. A gente não perdeu tempo. E aí com isso, quando era cerca de 10 horas da manhã, nós estávamos com a principal envolvida presa e outras 3 pessoas que também estavam no cenário de suspeitas também capturadas. É que eu falo, foram providências rápidas e o caso foi esclarecido ao meio-dia. Nós estávamos com muita coisa já esclarecida. Depois foi só a confecção do auto para o delegado deliberar quem ia ficar preso, de fato. Mas o núcleo de pessoas desaparecidas, mais um caso, foi essencial. Mas por quê? Porque houve a comunicação rápida e posturas rápidas daquelas pessoas por onde a ocorrência passou. E o meu questionamento seria exatamente esse, 2 casos que mostram como a agilidade das pessoas comunicarem à Polícia Civil é importante. Em um caso, atraso de 5 dias foi uma problemática, no outro, a agilidade das enfermeiras foi algo que realmente ajudou na solução. A população em si, que está assistindo a gente, deve, na verdade, ter na cabeça, desaparecido, deve ser informado para a Polícia Civil, e a Polícia Civil, com essa informação, faz a parte dela. Tem uma falácia que não é uma verdade, de que tem que esperar 24 horas. Isso não existe. Vou até repetir, não existe. Você tem um familiar, desapareceu, o costume da pessoa é voltar para casa no fim do dia, não volta, liga o celular desligado, ninguém sabe, no trabalho não está mais, verifica alguns pontos onde a pessoa poderia estar, faz o boletim, comunica. Não, vou esperar amanhã. Qual é a justificativa para esperar amanhã? Não tem. A pessoa pode já estar em posse de criminosos, e essa sua demora em ficar esperando quem nunca vai retornar pelos meios próprios, pode ser essa sua demora pode estar contribuindo, ainda que não de forma desejada, para a morte da pessoa. Por isso que a gente sempre pede, comunica o quanto antes, é essencial. Onde comunicar? Mesmo o prédio da Delegacia de Homicídios. Vocês podem ver que é um complexo ali da Polícia Civil. Nós temos ali a primeira Delegacia de Polícia, que é bem no térreo, 24 horas funcionando, é onde todo cidadão pode ir lá, qualquer hora, 24 horas, tem um profissional para fazer o boletim. Então não tem desculpa para falar que não fez o BO. Está lá, o serviço está disponível. Ali mesmo, esse boletim, a DHPP funciona no mesmo prédio. Então o fluxo é muito rápido. Já é comunicado na hora, nós temos os cartazes, nós temos as providências, nós temos as ferramentas já para localizar a pessoa. O que a gente pede, então, é que o familiar, o amigo ou aquele que quer ajudar, o faça, mas o faça rápido. E delegado, agora falando de um caso do ano passado, mas na verdade antes de falar que realmente é importante a gente esclarecer até mesmo essas situações que o senhor falou que não existe, né? É fundamental, porque às vezes a população tem idealizado na cabeça dela que apenas depois de 24 horas a gente esclarecer isso é muito importante. Agora a gente falar dos motoristas de aplicativo que desapareceram no ano passado, em Várzea Grande. Eu lembro de ter acompanhado o processo na Assembleia Legislativa, onde até a presidente dos motoristas de aplicativo solicitou que fossem instaladas câmeras, até o botão do pânico para eles, mas por causa da questão de realmente estarem preocupados com a categoria. E depois, infelizmente, eles foram encontrados sem vida. E se eu puder explicar um pouco para a gente a respeito desse caso e também como é realmente preocupante saber que o pessoal que está simplesmente querendo, às vezes, fazer uma renda a mais, já tem como isso a única forma de renda, terem que se preocupar também em voltar no final do dia com vida. Pois é, mais um caso, né? Esse é um caso que eu tomei conhecimento, eu não estava na Delegacia de Homicídios, né? Mas
tomamos conhecimento, mesmo estando na outra unidade, a gente acaba acompanhando ali a ocorrência e a gente viu o quanto a DHPP se empenhou nesse caso. É um caso terrível, né? Os menores ali, e eles se apoderaram de um motorista num dia, no outro dia outro e no outro dia o terceiro. E gerou toda a comoção que você se reportou. Foram feitas, obviamente, as comunicações junto ao setor desaparecidos e o núcleo ali se empenhou, né, para esclarecer o caso. E foram atrás de imagens, de câmeras. Mas por que apareceu essas imagens? Porque teve tempo hábil. Você imagina se demorasse, se esperasse, não, daqui 5 dias esses Uber voltam para casa. Não ia ter mais as imagens. Então, o núcleo de pessoas desaparecidas ali se desdobrou e viu esses menores ali andando com esses carros e conseguiu, né, apreendê-los, né, são 2 menores e um maior, e ali eles prontamente, como acontece, né, os menores ali estão logo localizados, já disseram, né, já apontaram o primeiro local de desove, depois achou os outros corpos. E eu me recordo, né, a frieza, né, que um deles, ali para o delegado ali, até em tom irônico, né, não sei se ironia é a melhor, talvez não seja nem a melhor expressão, tá, é maldade mesmo ali, falou que se não fosse pego, já teria matado um outro Uber, e que eles já estavam tendo prazer com essa conduta de matar um Uber por dia. Então, a cabeça da pessoa, tá? Mas assim, rápida ação da polícia, individualizou 3 autorias, né, com relação aos homicídios, né, um maior, 2 menores foram apreendidos, depois chegou em mais outros 2 envolvidos, mas esses 2 não estão diretamente ali nas execuções, estão na parte da apropriação dos carros, certo? Aí, sobre a pergunta sua do receio dos motoristas, infelizmente, é uma problemática desse tipo de serviço, porque você não tem como deduzir o que aquela pessoa que você está recebendo no seu carro para fazer o transporte está pensando. Tem como, a pessoa solicita a corrida, o motorista chega e você não sabe o que ele vai fazer. Agora, orientação é dar uma olhada, né, evitar, às vezes pegar uma corrida em local complicado, horários complicados, às vezes está chegando, ver o comportamento da pessoa, atitude suspeita, né, cancelar a corrida e ir embora, justificar no aplicativo o porquê do cancelamento. Tá? São, eu acho que, posturas que pode amenizar um pouco, mas é um serviço de certo risco, porque infelizmente não dá para saber, né, o que vai passar na cabeça das pessoas. E realmente espanta esse tipo de comentário que os próprios, um dos próprios menores na época realizou, porque chega a ser literalmente desumano. Sim. Esse tipo de comentário. E também eu queria que o senhor explicasse para a gente, investigar crimes de múltiplas vítimas como esses, que são motoristas de aplicativo, eles querem um pouco mais de atenção, por exemplo, durante a investigação? Será que eles estão entreligados entre eles, ou são distantes? Como que funciona esse início de investigação? Eles são semelhantes ou eles são totalmente distantes? Como que funciona essa questão? Você diz os casos? Isso. Cada caso de desaparecimento desse? Isso, uhum. Não, nesse caso se percebeu que era o mesmo grupo que estava fazendo. Tá? Porque desapareceu um dia outro dia outro e outro dia outro. Então, sim, seria muita coincidência ser outros envolvidos. Ou seja, um grupo fazendo a mesma conduta. Infelizmente, crimes desse jeito são crimes de serial killers. Então, assim, eu acho que a expressão mais certa a se dizer é pessoa sádica, né? É o sadismo, né? É a pessoa ali rir e se sentir bem com a desgraça alheia, né? Então, nesse caso, por isso se percebeu que seriam as mesmas pessoas. E ali matava, terminava, desovava, vamos pro próximo. E tanto é que eram os mesmos que depois, quando foi pego um deles, falou, não, éramos nós mesmos, e se não fôssemos pegos,
já teriam mais motoristas. Mas crimes desses podem ser praticados por pessoas diferentes, com o mesmo propósito, o mesmo desiderato, a mesma vontade? Pode. Pode ter uma cadeia separada de serial killer aí fazendo a mesma conduta? Pode. Tá? Eles podem estar vinculados? Pode. Eles podem, cada um estar num propósito? É mais difícil, mas pode. Sim, o que a gente vê, Marcelo, o ser humano não anda tendo mais limite, né? Para maldade, né? Então, se você vai falar, não, o crime no máximo vai ter tal ponto. Não, como a gente comentou da grávida. Não se imagina que uma pessoa vai chegar a esse ponto. Chegou, tá? Então, o caso do Uber, vai matando um por dia. Então, infelizmente, não há tendo limite, né, para a maldade humana. E, doutor, com esses 3 casos que nós já comentamos, o senhor acompanhou diversos casos como esse durante a carreira do senhor nesses 13 anos. O senhor acredita que realmente, para futuro, questão de futuro, as pessoas devem ter mais atenção, porque, infelizmente, esses casos vão continuar acontecendo, porque realmente as pessoas, como o depoimento desse adolescente, comentando que se tivesse mais tempo, teria cometido um 4º assassinato de motorista de aplicativo. O senhor acredita que as pessoas, a sociedade em si, ela deve realmente ter mais atenção, porque esses crimes, infelizmente, mesmo que o trabalho da delegacia esteja acontecendo, a gente sabe que de forma ágil, mas eles vão continuar acontecendo por causa da desumanidade das pessoas? Infelizmente, sim. O ser humano cada vez está pior, né? Então, você vê a gravidade dos crimes. O que a gente orienta as pessoas de bem, as pessoas precisam ser mais atentas. As pessoas precisam ser mais vigilantes. Acabou aquele mundo em que você andava na rua tranquila, não vai acontecer nada. Não, qualquer momento pode acontecer. Mas agora eu tenho que andar sempre atento. Infelizmente tem. Tá? Hoje a gente vive num mundo complicado. Tá? As pessoas estão muito ruins, muito más. Então, no ambiente de trabalho, seja onde você estiver, em casa até, saber quem está prestando um serviço na sua casa, tem que investigar as coisas, tem que ficar de olho para se precaver. Então, o que eu acho, o conselho, assim, é que, infelizmente, o mundo mudou muito, né? E isso demanda da gente muita vigilância aí. E mais um caso, para a gente encerrar os casos que nós estamos comentando, o 4º caso, é do professor que desapareceu e foi encontrado na região de Santo Antônio de Levergé, próximo ao rio Cuiabá, que também foi um caso que chama atenção porque é um professor. A gente acredita muito que todas as profissões são importantes, mas a gente sabe que o professor forma todas as profissões. Então foi um caso que também ganhou repercussão nacional. Você pode contar um pouco como que foi esse caso também para a gente, porque o corpo, infelizmente, foi encontrado carburizado. Pois é, esse caso também não estava lá, soube e viu o esforço da delegacia. Foi amplamente noticiado, né? Um professor conhecido, gerou uma comoção muito grande, mas pela rápida ação. E ali, volto a dizer, o núcleo de pessoas desaparecidas, ali, aquele setor importantíssimo ali, tanto para a DHPP quanto para a Polícia Civil e para a Segurança Pública, para a própria Secretaria de Segurança Pública. Rapidamente foi, e o detalhe, conseguiram um trabalho ali genial dos investigadores. Quem fez isso com o professor foi identificado numa fração de segundos de uma câmera por onde ele passou. Viram o carro do professor e viram as pessoas ali dentro que não seriam mais o professor. A partir disso, aí, acompanhando as câmeras, conseguiram informações de pessoas que estavam usando aquele carro do professor. E aí identificaram quem seria. E até depois, quando se identificou o autor, até uma veste que estava na casa dele, salvo engano, coincidiu com a veste que ele usava quando estava com o carro do professor. Mas isso foi por quê? Comunicação rápida, pronta ação, prontas diligências, a investigação rápida. Aí chegou essa eficácia. E, infelizmente, né, o corpo encontrado. Esse caso, salvo engano, né, acabou que teve, essa pessoa, né, acabou chegando próximo ao professor, não sei ao certo por quais motivos, né,
Mas você vê, às vezes, com um discurso ali, né, que não, vou estar na companhia da vítima ali, eu não sei qual é o caso específico, mas se cria uma teia, uma história, não, vou estar junto de você, tal, alguma coisa ali, vamos comprar alguma coisa, e olha o que a pessoa faz, a ponto de carbonizar. E, infelizmente, esses crimes assim, e o que a gente vê, Marcelo, menores, eles são capazes de praticar barbáries. Não que os maiores não pratiquem, mas o que a gente vem vendo, que principalmente os adolescentes, assim, foge do tolerável, não é tolerável, do esperado. Aí esse caso, assim, infelizmente, ele foi encontrado na situação. E uma coisa que chama atenção é se ainda adolescente faz isso, imagine na fase adulta. Mas outra questão que eu gostaria de perguntar para o senhor é a parceria com outras instituições são fundamentais para esses casos? Porque, por exemplo, infelizmente, do professor que foi encontrado carborizado, teve também apoio de outras instituições e, no geral, elas são fundamentais para o trabalho da Polícia Civil? São. Ninguém trabalha sozinho, né? Esse caso, as câmeras do Vigia Mais, né? Belo projeto desenvolvido pela Secretaria de Segurança, né? As câmeras são muito boas e isso ajudou muito no trabalho de identificação, tá? Foi essencial. E, assim, essencial também as instituições conversarem, né? Isso aí foi muito bom e tudo que a gente precisa, a gente tem um suporte, tanto até dentro da Polícia Civil, as unidades se conversam, os apoios também com a Secretaria de Segurança também, como nesse caso, das câmeras aí tivemos um suporte muito bom. Então, hoje, a cada vez mais a polícia vem se aperfeiçoando e a cada vez mais a polícia vai se falando mais. Porque a investigação não é de uma unidade, a investigação é do Estado. Tá? Então, todas aquelas pessoas que estão ali têm que se comunicar, têm que se ajudar. Sozinho, você não vai a lugar algum. Tá? E eu falo, por exemplo, no caso da grávida, da Emily, olha, houve comunicação de pessoas que nem estão na mesma pasta. A parte da saúde comunica com a parte da Secretaria de Segurança, depois a Polícia Militar com a Polícia Civil, aí entra a DHPP, a perícia, eu até ia parabenizar o trabalho da perícia também, tanto no local, depois os exames que foram feitos, a dedicação ali, o empenho dos peritos naquele caso de gravidade assim, absurda, né? Então, depois quando você olha o caso de longe, você vê, nossa, quantos atores envolvidos. E todo mundo conversando, todo mundo despido de ego, de vaidades, para o bem comum, que é o quê? Esclarecer o quanto antes e da melhor forma possível. E agora, já chegando para o nosso encerramento, durante esse tempo que o senhor tem de 13 anos, trabalhando já na área, que é muito tempo, teve algum caso que o senhor lembra até hoje, que foi o caso que literalmente mais deixou o senhor chocado pela brutalidade, pela crueldade que foi cometido? E dentro dessa pergunta, o senhor um dia pensa em lançar alguma coisa contando esses casos e também explicando detalhes dele em um livro ou algum artigo, alguma coisa? Bom, sobre a gravidade de casos, eu já tive casos complexos, tá? E casos terríveis. Eu sempre falo, o homicídio sempre os mais complexos. Eu passei praticamente a metade da minha carreira na homicídios. Tanto é que estou lá hoje. O caso Emily, não tem como a gente dizer que não... Ao que me vem à mente é o mais grave, assim. Porque assim, eu lembro, eu estava até em casa e quando fui comunicado pelo plantonista, pelo colega plantonista, eu fui lendo. Quando você vai lendo, não tem como você vai lendo uma história e falando, não é possível que vai chegar nessa conclusão que eu estou pensando. Ou seja, eu falava, o que eu quero dizer, não é possível que essa mulher que está com essa criança no hospital matou essa gestante de 9 meses que está no boletim de ocorrência. Tem aquela coisa que você não é possível que eu estou pensando, aconteceu. E foi isso que eu estava em casa, eu falei, meu Deus, não é possível. E aí foi possível, infelizmente. Então,
é um caso que, assim, acho que para todos o caso Emily, tanto é que foi até jornais internacionais divulgaram. Chamou a atenção do mundo. A que ponto chega? Pô, a gente sempre fala, a gente sempre fala, não mexa com idosos, com crianças, com gestantes, que são um público vulnerável. Você não deve atuar, fazer mal para ninguém, mas essas pessoas são um público vulnerável. Você não imagina que alguém vai pegar uma gestante de 9 meses e fazer um negócio desse. Então chama a atenção do mundo. E então aí respondendo essa pergunta, é o caso mais grave que eu vejo. Teve outros casos que até em 2018 atendi um caso gravíssimo também, que a vítima foi até posta dentro de uma geladeira, é um caso que até já está concluído tudo, também de gravidade absurda, tá? E outros aí, eu sempre falo, o grito da família de misericórdia ali, pedindo, como a gente estava conversando antes, ao menos o direito de velar. O grito, o choro das mães ali, porque eu sempre falo, mãe não desiste, né? Ela vai ininterruptamente atrás, né? Até resolver. E isso é inquietante. É aquela coisa, ninguém aguenta o choro de uma mãe, né? Então, isso incomoda bastante, assim, e tem que ser respondido, tá? As pessoas que estão em situação que precisam ter essa resposta, precisam e devem cobrar do Estado. As pessoas, a gente está lá para dar essa resposta. Não estamos fazendo nada mais do devido, estamos só fazendo o nosso trabalho. Tá? E as pessoas devem cobrar mesmo, cobrar e recobrar, e se for o caso, reclamar. É o direito do usuário do serviço público. Tá? Então, é isso. E estamos lá, né? Ainda que a gente fala à disposição, infelizmente a gente está numa frente ruim, né? Para estar à disposição ali, né? A gente não queria, assim, lidar com esses casos, assim, né? Mas estamos ali, né? À disposição das pessoas e a gente sempre fala, avisem o quanto antes. É isso. Até sobre a questão que você me perguntou, né? De escrever alguma coisa, né? Eu acho que pode ser. A história na polícia, você sempre... Gente que é da polícia tem muita história para contar, né? Então, sei lá, uma hora ou outra, quem sabe a gente escreva alguma coisa, né? E assim, para fechar, o segmento da polícia, eu acho que a investigação é uma coisa natural, nata do ser humano. Todo mundo gosta de investigar. Todo mundo investiga. É curioso investigar. Entendeu? Todo mundo gosta de saber, né? E a gente que está ali, eu mesmo adoro a minha profissão ali, embora a gente esteja nessa frente de enfrentamento ali, né? Mas é o que a gente gosta de fazer, né? E a gente tem uma estrutura boa. É bom você trabalhar também, tendo vontade de trabalhar, mas quando você tem uma estrutura para trabalhar, você ter pessoal, você ter instalações, você ter ferramentas, e a gente vê que o Estado está contribuindo. Precisa melhorar? Claro que precisa. Mas temos o mínimo? Temos. Enfim, eu acho que finalizar é isso, tá? Nesses quase 13 anos aí, a gente vem caminhando. E, Marcelo, longe de dizer, a gente sabe tudo. Ninguém sabe tudo, sabia? A gente tá ali, cada dia aprendendo uma coisa, tá? E com todo mundo ali, qualquer unidade que você for, você vai aprender. Então é com essa rica investigação que é contra o crime doloso contra a vida. E vamos em frente, né? E assim, sempre à espera de dias melhores, né? Que o ser humano, né? Ele reflita, né? E tem um pouco mais de compaixão, né? Pelo próximo. Acho que é o que a gente pensa, né? E espera, para que a gente não seja cada dia surpreendido com atos de selvageria, né? Que é o que a gente, infelizmente, vem vivenciando.
E, delegado, a gente só quer agradecer pela disponibilidade do senhor de ter vindo até aqui, de falar com a gente um pouco sobre a sua realidade como titular da DHPP e contar um pouco desses casos que realmente chocaram a sociedade de forma geral. A gente agradece em nome do nosso grupo, RDM, e também a gente pede, claro, que em outro momento volte, porque a gente acredita que tem outras informações, porque senão a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando. Tá, eu agradeço, tá? Em nome da DHPP, tá? Essa importante delegacia para a Polícia Civil. Deixo a delegacia de portas abertas à imprensa, tá? A imprensa é uma grande parceira. Às vezes a gente não pode, para não comprometer as investigações, a gente pede um pouco de paciência, tá? Mas para quê? Para que no final a gente possa contar a real história, tá? E eu acho que a sociedade precisa ser informada, mas bem informada. Então, a parceria com a imprensa, sempre a gente mantém essa boa parceria. Estamos lá, tá? Sempre à disposição, tá? Para servir da melhor forma. Muito obrigado. Perfeito. Mais uma vez, nosso agradecimento. Esse foi o nosso 5º episódio aqui no nosso podcast, no canal RDM. E, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal RDM, apertar o sininho que fica logo ao lado e também compartilhar com os amigos, familiares e amigos para que eles também possam assistir esse 5º episódio. Claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram é @rdmonline_, no nosso TikTok, no @site RDM Online. A gente agradece principalmente você por ter acompanhado mais esse episódio e até a próxima semana.